aqui, ó. O trem afetou tanto as minhas vistas que até o relógio eu estou custando enxergar. Graças a bom Deus. Sem demagogia, né? Bom de você mais tranquilo. Graças a Deus você. Não tem? Aquele dia que você estava muito deslumbrado. Boa noite a todos vocês, todos os presentes. Hoje, 20 de outubro de 2014, 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Convido a todos os presentes para que, em pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Solicito a primeira secretária dessa casa, vereadora Quequé, para realizar a chamada dos vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, a todos presentes. Boa noite, rádio difusor e internauta. Que Deus abençoe a nossa semana. Carlos Roberto Gontijo. Presente. Fernando Becker Lamounier. Presente. João Maurício da Silva. Presente. José Ivo de Faria. Presente. Maria Clésia de Oliveira, presente. Mauro Salviano da Silva. Presente. Pedro Paula Paiva. Presente. Ricardo Lúcio de Alvarenga. Presente. Roberto Alves Cordeiro. Presente.
Coloco em discussão a ata da sessão anterior, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes da Câmara Municipal de Bom Despacho. Ata aprovada. Solicita a primeira secretária da Câmara Municipal para a leitura das correspondências recebidas. Bom Despacho, 14 de outubro de 2014. Liga dos Esportes. Excelentíssimo presidente João Maurício da Silva, presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho. Senhor presidente, pelo presente, gostaríamos inicialmente de agradecer a Vossa Excelência pelo apoio que temos recebido da Câmara Municipal de Bom Despacho. Queremos também destacar e agradecer o apoio e participação da vereadora Quequé no Campeonato Municipal Pedro Tavares Gontijo. Na certeza de continuarmos contando com todos vocês em outras atividades. Em nome de todas as equipes, enviamos nossos sinceros agradecimentos. Anteciosamente, Antônio de Faria Morato, presidente da Liga dos Esportes. Hoje é só essa correspondência, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora. Passaremos agora aos projetos em tramitação. Hoje nós não temos projetos apresentados. Projeto de lei número 61 de 2014, de autoria do vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga, que declara de utilidade pública a entidade que menciona e dá outras providências. Associação Terapêutica São José Operário de Bom Despacho. Parecer das comissões foi pela aprovação do mencionado projeto. Coloco o projeto de lei número 61 de 2014 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei número 61 de 2014 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra, ou os contrários que fiquem de pé. Projeto de lei número 61 de 2014, aprovado em primeira votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Gontijo. Ouvido o plenário, eu solicito a dispensa de intertícios para a segunda votação, ainda nessa sessão. Coloco o pedido de dispensa de intertícios do vereador Carlos Roberto Gontijo em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra, ou os contrários que fiquem de pé. Pedido de dispensa de interstícios do vereador Carlos Roberto Gontijo, aprovado. Coloco o projeto de lei número 61 de 2014 em segunda e última discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Senhor presidente, caro vereador João Maurício, demais componentes da mesa, demais colegas, público que nos assiste aqui no plenário e também aos que nos acompanham pela TV Câmara através da internet. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer aos nobres colegas a aprovação do projeto de utilidade pública e dizer que sinto muito feliz em ser um parceiro dessa instituição, assim como a comunidade São José e também mais alguns vereadores que também estão contribuindo com isso, porque como eu falei na reunião passada, talvez das obras da fé cristã, da igreja, e aí independentemente de qualquer credo, qualquer cunho religioso, o mais importante é realmente fazer as obras. E a gente sente que num país hoje, né, levado pelo álcool e principalmente pelo problema das drogas, quando existem instituições desse nível para tratar, para resgatar as vidas, realmente acho que nós temos que apoiar. Então, eu estou feliz, a comunidade terapêutica São José, vinculada à paróquia São José Operário, hoje já é uma realidade, já tem alguns internos,
então já está começando a funcionar e, obviamente, começando a salvar vidas, a resgatar as vidas principalmente. Então, agradeço a todos os colegas pela aprovação e eu tenho certeza que agora, com esse título de utilidade pública, a comunidade poderá pleitear outros títulos também de utilidade pública e também, né, buscar mais recursos, porque esse é um trabalho que não tem fim. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Coloco o projeto de lei número 61 de 2014 em segunda e última votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra, ou os contrários que fiquem de pé. Projeto de lei número 61 de 2014, de autoria do vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga, aprovado em primeira e segunda votação. Projeto de resolução de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que autoriza a Câmara Municipal de Bom Despacho a oferecer vaga de estágio e dar outras providências. O parecer das comissões foi pela aprovação do mencionado projeto. Coloco o projeto de resolução 52 de 2014 em discussão. Isso é da academia, né? Da academia, né? Coloco o projeto de resolução. Pode. Em votação. Primeira e única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra, ou os contrários que fiquem de pé. Projeto de resolução número 52 de 2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que autoriza a Câmara Municipal de Bom Despacho a oferecer vaga de estágio e dar outras providências, aprovado. Pode ser mais tarde, gente. Você me liga, não quero. Faço integrar. Passaremos agora aos requerimentos apresentados na noite de hoje. O primeiro requerimento é da vereadora Quequer, requerimento em que solicita moção de congratulação ao procurador dessa casa, Dr. Vinícius Rodrigues Santos, pelos relevantes serviços prestados à Câmara Municipal. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Fernando Pediatra. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos vocês presentes, boa noite aos colegas vereadores e a todos que estão nos assistindo aqui pela internet e ouvindo pela rádio difusora o programa semanal do Rony Santos. Gostaria apenas de assinar, se possível, que é o seu requerimento, tendo em vista que eu também concordo plenamente com esse reconhecimento do trabalho com eficiência e extrema boa vontade que o doutor Vinícius tem feito aqui na Câmara Municipal à frente da Procuradoria, da parte jurídica aqui do Legislativo, nos ajudando e tentando sempre nos trazer aquilo que há de mais atual na jurisprudência e na advocacia brasileira. Então, portanto, ele tem o meu reconhecimento e você está de parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Quequer. Gostaria de pedir aos colegas que assinassem em conjunto, é uma simples homenagem ao doutor Vinícius, que é o nosso procurador, que eu fico sem palavras para agradecer o Vinícius o que ele tem feito pela Câmara. Então, eu achei que a moção é uma simples homenagem, mas é de coração e é um reconhecimento, doutor Vinícius, pelo seu trabalho prestado aqui na Câmara. E, no mais, muito obrigada. Ainda em discussão, com a palavra, o vereador Carlos Roberto Gontijo. Eu gostaria de dar meu apoio a essa moção da vereadora Quequer e vou me sentir muito honrado se puder fazer parte, porque o Vinícius realmente merece tudo isso que está sendo falado aqui. Ainda em discussão.
A palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Cordeiro. Em primeiro lugar, uma boa noite ao senhor presidente e os novos colegas vereadores e os demais públicos que estão aqui assistindo a reuniões e pela internet e através da difusora, através do Rony Santos. Eu também gostaria de pedir licença que para estar assinando nesse requerimento, que é muito importante, porque o trabalho do doutor Vinícius é muito bom para nós, então eu queria assinar também. Ainda em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Cintico. Também gostaria de assinar o requerimento da Maria Cléia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Senhor presidente, caro vereador João Maurício, sem querer ser repetitivo, mas na função que ora nos outorga, eu acho que eu não podia ficar de fora sem também fazer uma manifestação com relação ao, acho que posso chamar de amigo, doutor Vinícius, que nos serve a essa casa. Quando ganhei a eleição em 2012, falei com ele, juntamente com o coronel Orlando, falei, doutor Vinícius, se Deus permitir que chegue à presidência dessa casa, hei de fazer uma renovação, e o próprio coronel Orlando, na época, concordou com a gente, de fazer uma mudança, fazer uma renovação, para injetar sangue novo na nossa casa. Nós que fomos presenteados com os nossos concursandos, que estão prestando serviço hoje em nossa Câmara Municipal, um quadro muito bom. É até difícil você promover um concurso público onde vem gente do estado inteiro e às vezes até de fora do estado para disputar as vagas, e nós conseguimos aí uma equipe tão boa quanto essa que hoje serve a nossa casa. E o doutor Vinícius vem complementar esse quadro, dentro dos quadros de livre nomeação, uma pessoa sempre disposta a atender nossos pleitos, as nossas reivindicações. Evidentemente que temos também opiniões divergentes em certos momentos, mas isso faz parte do direito e principalmente da democracia, na ânsia, às vezes, de procurar atender bem nossa comunidade. Então, de toda forma, vereadora, parabéns pela indicação da moção, faço questão de assinar, se puder, assino até mais de uma vez. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Paulo. Eu também gostaria de assinar, porque o doutor Vinícius é uma pessoa muito querida na casa, e tem muita competência. Todos os problemas que a gente pede para dar força para ele, tem boa vontade, e ajuda a gente a resolver os problemas jurídicos. Também não gostaria só de manifestar e dizer que quando eu entrei na presidência, eu convidei o Vinícius e o Bruno para ter uma conversa, que tinha mudado a presidência, e no primeiro momento eu deixei bem claro para eles, tanto para o Bruno como para o Vinícius. E a conversa não foi muito agradável, porque eu falei com eles que eles eram cargo de confiança do doutor Fernando. Eu estava adquirindo e que esperasse e que gostaria que fosse meu cargo de confiança. Com o tempo, só com o tempo, é que eu ia ver como que ia ficar a composição. Eu acho muito justo, mas tanto um como o outro mostrou muita dedicação a essa casa, não ao presidente, e eu acho que isso é muito válido. Eu estou na presidência, passarei a presidência. Achei muito justo, mas também achei justo de comunicá-los, que poderia sim haver mudança, como o Ricardo falou. E cargo de confiança é do presidente, é da casa, é dos vereadores. Eu conhecia muito pouco o Vinícius e muito pouco o Bruno. Mas ao longo do tempo, a gente vai conhecendo o trabalho de cada um deles, e eu hoje gostaria de parabenizar tanto o doutor Vinícius, quanto ao Bruno, quanto a equipe inteira dessa casa. Sei que não podemos chegar a 100%, mas estamos muito próximos. Precisamos de alguns ajustes, fizemos 2 reuniões, vamos marcar mais uma agora, e essa é a vontade de acertar. E espero que o próximo presidente
dessa casa também tem essa vontade de continuar caminhando com o servidor que realmente presta um bom trabalho para a Casa Municipal, para essa Casa Legislativa. Às vezes a gente fica meio chateado com alguma coisa, mas isso é normal do dia a dia do trabalho. Então a gente, às vezes, até peço desculpa, mas eu gostaria que fosse assim. Está de parabéns a vereadora Keké. Eu falo que eu falho muito nisso, que às vezes a gente mais puxa a orelha do que elogia. Mas nessa casa precisava de elogiar mais os servidores. Mas eles entendem que nem sempre a gente está puxando a orelha ou conversando mais um pouquinho no sentido de erro. É no sentido que a gente quer que todos melhorem. Faço questão de assinar o seu requerimento também, vereadora Keké. Vou colocar em votação o requerimento dessa noite da vereadora Keké. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra, ou os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado, vereadora Keké. Requerimentos dessa noite do vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal que determine ao setor competente a colocação de placas indicativas nas ruas de nossa cidade, em cumprimento da Lei número 2.195 de 2011, que dispõe sobre a inclusão do nome da rua e do bairro nas placas dos estabelecimentos comerciais de bom despacho e sobre fornecimento gratuito de placas de identificação de vias para ser instalada em imóveis residenciais. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal que determine ao setor competente a pintura das faixas centrais da Avenida Sandoval Mesquita, Norte-Sul. Esses são os requerimentos na noite de hoje do vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Senhor presidente, o primeiro requerimento, nós estamos reiterando novamente uma solicitação da comunidade. Nosso companheiro Vai sempre cobra isso aqui no nosso plenário, que é a instalação de placas indicativas dos logradouros públicos do nosso município. Nós fizemos um projeto de lei, e aí até não é em cumprimento ao projeto de lei, na realidade nós estamos pedindo que se cumpra o projeto, que ao conceder o alvará de funcionamento para as empresas, que existe essa lei municipal, onde toda empresa que for colocar uma placa nova no município, ela é obrigada a colocar o endereço que está sendo afixado à placa. Então, isso facilitaria muito, às vezes até a própria indicação de muitas ruas, que você já aproveita a placa, né, de identificação da empresa com a identificação da rua que ela está sendo instalada. Então, já seria mais um fator de identificação do logradouro. E também existe essa possibilidade de se fazer parcerias com empresas, onde a empresa entraria com um patrocínio e seria identificado o nome das ruas. Então, isso aí já existe essa lei, já existe essa previsão na lei, né, na lei municipal, na lei ordinária, para que a gente possa melhorar essa questão do nosso município. E também, senhor presidente, nós estamos solicitando aí nessa noite de hoje também a pintura das faixas centrais da nossa Avenida Sandoval Mesquita, que é a Norte-Sul. Todos passam por aquela via, principalmente à noite, o perigo é muito grande. Nós precisamos realmente iluminar aquela avenida, mas se já fizesse essa sinalização central, já facilitaria o trânsito, principalmente à noite, porque é uma via de muito movimento e está totalmente não sinalizada. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão os requerimentos da noite de hoje do vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Fernando Pediatra. Você tem meu apoio, Ricardo, nesses requerimentos. Eu acho super importante a sinalização das ruas em bom despacho, uma deficiência ainda muito grande em nosso município. É muito difícil de encontrar o endereço para quem não conhece a cidade, pois não há placas de ruas indicando qual rua, nome de ruas. Isso não faz parte do nosso município. Nós precisamos urgente dessa melhoria para tornar a cidade mais confortável e melhor para todos nós. Essa sinalização é fundamental, assim como também a pintura das faixas
adequadamente das vias, para trazer mais segurança para os pedestres e também para os motoristas que ali trafegam. Então, nesse sentido, você tem meu apoio, eu acho super relevante e muito importante o seu requerimento. Ainda em discussão. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Gontijo. Também gostaria de manifestar meu apoio ao requerimento do vereador Ricardo e, se possível, até fazer parte. É um requerimento muito importante e vai trazer informações muito interessantes, que pessoas que vêm na cidade, às vezes, ficam perdidas aí, e seria uma forma de procurar identificar os endereços, é uma coisa boa. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Roberto Cordeiro. Eu também gostaria de assinar esse requerimento, porque, inclusive, eu fiz um pedido lá para o Bar de Fátima, uma placa de indicação lá, e já tem mais de um mês, ainda não foi resolvido o problema ainda. Não levaram a placa lá, estão cobrando, tal. Então, eu gostaria de assinar esse requerimento do Ricardinho para reforçar mais. A discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Paulo. Eu também gostaria de assinar o requerimento do vereador Ricardo, porque isso já é um questionamento nosso antigo, já teve esse pedido outras vezes, né? Eu só espero que agora seja normalizado, que a questão das placas, principalmente, em Bom Esparta, é uma vergonha, né? Mas isso já é uma vergonha do passado, né? Então, realmente eu gostaria de que agora fosse atendido. Ainda em discussão. Senhor presidente, também gostaria de assinar o requerimento do vereador Alvarenga. Coloco em votação os requerimentos do vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra, ou os contrários que fiquem de pé. Requerimentos aprovados, vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Requerimentos da noite de hoje do vereador Pedro Paula. Requerimento em que solicita ao comandante da 50ª Companhia de Polícia Militar tomada de providências sobre veículos com som alto nas ruas e motos com cano de descarga aberto provocando altos ruídos. Requerimento em que solicita ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente iluminação pública na Rua Oriente, próximo ao número 369, bairro Ana Rosa. Requerimento em que solicita moção de congratulação ao senhor Itamar Custódio de Araújo, em virtude do sucesso do evento realizado no CAIC, batizado de capoeira, que contou com a participação de mais de 300 pessoas. Esses são os requerimentos da noite de hoje do vereador Pedro Paula. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Paulo. Primeiramente, que não é a primeira vez que eu faço requerimento na Rua Oriente, 368, né? Já teve pedido meu, já teve de Vossa Excelência. Eu já fiz ele mais de uma vez. Só que a população, todo dia que eu encontro com os moradores, eles me cobram, né? Então, eu acho que agora já está liberando uma parte das iluminações e dos postes. Eu só espero que a Rua Oriente seja atendido, pois lá em cima é um lugar de extrema escuridão e de famílias, muitas famílias com crianças pequenas, adolescentes que moram lá, só para melhorar a questão de segurança da população da Rua Oriente, lá no Monte Castelo. O segundo requerimento é sobre o barulho noturno dos carros. Esses dias eu andei atrás de 2 carros, um disputando com o outro, que tocava o som mais alto. E tem lugar que eles passam que até dispara os alarmes dos carros que estão estacionados. E se os moradores estão sofrendo muito com isso, já é uma lei que foi votada no mandato passado, e está precisando que se tome providência com esses carros, com esses veículos. E onde andei da Praça da Matriz, até ali perto do postinho, se não me engano foi domingo, com 2 carros tocando música, disputando um com o outro, no último volume. E devagar, não estava correndo, devagar. E moto cantando pneu aí, com o cano de descarga aberto. Eu acho que a polícia tem que tomar mais providência, tem que ser mais rígido, e multar, aprender os sons. Agora tem que resolver a questão do barulho noturno, que o pessoal à noite é feito para descansar, né? Que quem fica nessa baderna a noite toda aí não está pensando no trabalho do dia seguinte, não. É muita irresponsabilidade com o cidadão, com outro cidadão. E o Itamar, que nós tivemos inclusive o senhor prefeito esteve lá também, junto com a doutora Rose, um batizado de capoeira lá no CAIC,
que ele faz todo ano. Eu só tenho que dar os parabéns a ele, afinal de contas. Lá tinha mais de 150 crianças de bom despacho. Que a meta do Itamar, ele faz isso voluntário. A meta dele é tirar meninos das ruas. Com a capoeira hoje, se eu não me engano, é o segundo esporte mais praticado do Brasil. Ele só perde para o futebol. E a capoeira, ela é formadora de cidadãos. O aluno de capoeira, normalmente, só pensa em distrair e jogar a capoeira, que a alegria da capoeira é que faz as pessoas evitar as drogas. Enquanto os alunos estão na capoeira, eles estão lá praticando esporte e conquistando saúde e virando homem. E é só isso, senhor presidente. Ainda em discussão, os requerimentos do vereador Pedro Paulo. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador doutor Fernando Pediatra. Vereador Pedro Paulo, eu gostaria de participar também deste requerimento, parabenizando o senhor Itamar pelo batizado de capoeira. Achei muito importante da sua parte, como vereador, fazer esse reconhecimento. Ainda mais é um bairro de sua atuação, inclusive, um local que precisa, sim, desse trabalho social. E é muito bonito ver uma pessoa dedicar o seu tempo ensinando aquilo que ele sabe, doando um pouquinho daquele conhecimento que ele tem, como voluntário. Eu acho que Bom Despacho precisa, Pedro Paulo, não só Bom Despacho, mas em nosso mundo, de dar espaço para divulgação e para reconhecimento das pessoas que fazem o bem, que praticam o bem. Nós não queremos mais só notícias de pessoas que estão praticando o mal, igual nós vemos todos os dias na imprensa brasileira, mas sim dar mais espaço para aquelas pessoas que estão fazendo alguma coisa boa para a comunidade. Então, o senhor Itamar tem também o meu reconhecimento. Parabéns, senhor Itamar, pelo seu trabalho. Conte comigo também como vereador, apoiando o esporte também, que faz um cidadão melhor. Pedro Paulo, você tem razão. Em relação também ao requerimento da Rua Oriente, gostaria, se for possível, de fazer parte, conheço o local e sei da importância que é a iluminação para aquela população que ali reside. Parabéns. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Cordeiro. Eu também gostaria de assinar esse requerimento do Pedro Paulo, que é muito importante. E parabéns ao Itamar pelo trabalho que ele vem fazendo no Bom Despacho há muito tempo. Então, inclusive até os dois requerimentos dele. Se for possível, assinar os dois requerimentos dele. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Gontijo. Eu também cumprimento o vereador pela iniciativa desses requerimentos. Se possível, gostaria de assinar, são todos da maior importância. Ainda em discussão? Senhor presidente, eu não gostaria de assinar o documento, Pedro Paulo. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Senhor presidente, da mesma forma, gostaria também de cumprimentar o nobre colega vereador Pedro Paulo. Lá é Rua Oriente 396? 369. Minhas vistas aqui, tem um aqui previsto para 396, mas isso foi inversão. Mas nós vamos olhar isso direitinho lá, porque realmente é uma reivindicação antiga. E também, com relação ao Itamar, nós também somos parceiros dele, juntamente com esse trabalho que ele desenvolve com relação à capoeira. A capoeira é um esporte muito importante, tem crescido em nossa cidade, e lá no São José tem a Associação de Moradores, tem uma parceria lá, que tem aulas lá também, assim como em outros bairros. Isso é muito importante. Nós estamos resgatando também da mesma forma da questão, né, do trabalho antidrogas. É mais uma atividade esportiva importante para prevenir contra esse problema de drogas e outras coisas mais, tendo em vista que a capoeira é um esporte reconhecido internacionalmente. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação os requerimentos do vereador Pedro Paulo Paiva. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra, ou os contrários que fiquem de pé. Requerimentos aprovados, vereador Pedro Paulo Paiva. Requerimentos na noite de hoje do vereador Carlos Roberto Gontijo. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal que determine ao setor competente construção de passarela para pedestres na Avenida Dr. Roberto, próximo à Rua Pedro Luquini, Antigo Matadouro. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal que determine ao setor competente construção de rotatória no entroncamento da Avenida Ana Rosa com Rua Paraná, bairro Ana Rosa. Esses são os requerimentos da noite de hoje do vereador Carlos Roberto Gontijo. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Gontijo. Essa passarela já fiz o requerimento anteriormente,
até dei sugestão de copiar o projeto do vereador Pedro Paulo, que ficou muito, muito bom e de grande utilidade. Se o vereador não se importar, eu acho que seria uma sessão de direito muito importante para o município. Agora, a questão da rotatória, a gente não sabe assim, tecnicamente se é possível, mas se for possível, será uma coisa que vai beneficiar toda aquela região ali, que no momento de tráfego mais intenso ali, fica um caos aquele trânsito ali, perto do escritório que Vossa Excelência trabalha. E a questão do acesso pessoal da cooperativa ali, os fazendeiros que dão acesso àquela via ali, aquela região ali, então seria importante mais disciplinar aquele trânsito ali, às vezes é perigoso. Ainda em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Paulo. Eu gostaria de citar esse requerimento do vereador Roberto Gontijo, que eu conheço o problema dos dois lugares. A minha terra, né, minha terra de nascença, que eu conheço ali particularmente a fundo, que é o Ana Rosa. Embora eu acho que pôr uma rotatória ali é quase possível pelo espaço mínimo que tem, mas se tivesse jeito, se estudar e fizer um estudo técnico, se der para colocar, eu gostaria de assinar e dar os parabéns a ele pelo requerimento da Rua Paraná com a Ana Rosa, né? E que ali é de extrema necessidade, que realmente você saindo ali da Rua Paraná, entrando na Ana Rosa e vice-versa, é muito complicado. E segundo, a passarela na Rua do Matador, aquilo ali de uma reivindicação antiga, lá tem uma pinguela lá que cai e não cai, eu podia aproveitar e acabar de derrubar ela e fazer uma passarela bem feita, né, com o eucalipto tratado, que fica muito bom. Se eu tenho certeza, eu sei até mais ou menos enquanto fica, como é que é, eu posso até ajudar, assim, para ver um jeito, se der para me ajudar de qualquer forma que der, eu gostaria de ajudar a fazer ela, né, que os moradores da região ali clamam isso aí há um bom tempo, né, que estou falando que vai fazer uma ponte mais embaixo, mas até ela sair uma passarela ali, não fica mais seus 4 mil e poucos reais, não, né, então eu acho que ali uma passarela de extrema necessidade pelo comércio dos dois lados e pelos moradores dos dois lados. E é só isso, eu gostaria de assinar junto com o vereador Roberto Gontijo. Ainda em discussão. Coloco em votação os requerimentos do vereador Carlos Roberto Gontijo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra, ou os contrários que fiquem de pé. Requerimentos aprovado, vereador Carlos Roberto Gontijo. Requerimentos dessa noite da minha autoria. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal que determina ao setor competente envie a esta casa de cópia de autorização para instalação de antena de transmissão dos sinais da Rádio Cidade, FM, em caráter de urgência. Esse é o requerimento da noite de hoje do vereador Maurício do Lima. Em discussão. Gostaria só de comentar, gente, que eu estou pedindo uma autorização depois de alguns argumentos que veio até mim sobre essa antena. E a Câmara Municipal, através do locutor da Rádio Cidade FM, que não acompanha o nosso trabalho, que não vem aqui no dia a dia e que não nos procura para esclarecimento, tem feito alguns comentários maldosos em cima do nosso trabalho. Eu já fui à Rádio Difusora e já coloquei à disposição de qualquer um para esclarecimento sobre os trabalhos da Câmara Municipal de Bom Despacho. Não é sobre só o trabalho, sobre a administração e os gastos. Nós estamos trabalhando com a transparência que qualquer um tem acesso a qualquer documento. Então, a gente vê que antes de ter algum comentário maldoso, que a gente busque os documentos para depois se manifestar. Eu não quis manifestar antes de ter os documentos em minhas mãos. Então, eu estou pedindo a vocês que aprovem esse requerimento justamente para que a gente possa ter o entendimento do que estão questionando a gente na rua. Então, através desse documento é que nós vamos saber aonde está instalado, por quê, se tem concessão, se o terreno é da prefeitura, se é particular, se paga aluguel, se não paga, para depois a gente manifestar. Eu não posso fazer uma manifestação de uma coisa que eu não tenho conhecimento ainda. Mas assim que estiver em minhas mãos, eu darei a resposta correta às pessoas que têm me argumentado sobre a antena da Rádio Cidade FM. Então, coloco ainda em discussão
e depois colocarei em votação e peço o apoio para que esse requerimento chegue até a Prefeitura Municipal e que eles nos dê a resposta adequada para que nós possamos dar a resposta também para a sociedade. Ainda em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dr. Fernando Pediatra. Caro colega vereador e presidente desta casa, Maurício Tuima, eu quero deixar aqui claro, em público, o meu apoio ao seu trabalho e ao seu mandato como presidente desta casa, pois eu conheço bem a sua seriedade. Nós fomos amigos antes desta eleição, continuamos durante a eleição como parceiros políticos e aqui nesta casa também estamos caminhando juntos. Eu agradeço o apoio que tive de Vossa Excelência, assim como o senhor também teve o meu apoio para chegar à presidência desta casa e continuará tendo o meu respeito. Fazer parte da política significa também, muitas vezes, ser alvo de críticas de muitas pessoas que estão já desanimadas, desacreditadas e também revoltadas com os escândalos envolvidos com políticos do Brasil todo. Mas não se pode generalizar. Nós precisamos resgatar aqui a imagem, e não só a imagem, mas resgatar aqui a dignidade, a honra da política brasileira dentro da nossa localidade, do nosso município. Estou dizendo isso porque hoje eu tenho orgulho de sentar aqui nesta cadeira, ocupar uma vaga como vereador em Bom Despacho. Estamos fazendo aqui um trabalho inovador, um trabalho de resultados, que tem sido reconhecido por toda a população de Bom Despacho. Em todos os bairros que eu ando, a população tem comentado positivamente da atuação desta casa. Por que tem comentado e nos aplaudido? Porque nós estamos, senhor presidente, com uma produção legislativa excelente. Tanto no ano passado quanto neste ano, nós não estamos engavetando projetos aqui nesta casa, nós estamos votando, discutindo e votando, independente do resultado, mas estamos dando resposta à população. Então, a nossa produtividade em quantidade de projetos aprovados, requerimentos e solicitações tem sido significativa. Também é significativo a economia que tem sido feita aqui nesta casa por Vossa Excelência em diversos aspectos e o gasto transparente e responsável aqui na Câmara Municipal. Portanto, Maurício, fique tranquilo que nós continuaremos fazendo o nosso trabalho, mas também vamos cobrar críticas justas. Aqueles que estão agora nos ouvindo, que gostariam de vir até aqui à Câmara expor a sua opinião, sejam sempre bem-vindos. Nós nunca fecharemos as portas, até mesmo porque esta é a casa do povo, para nenhum cidadão, seja ele uma pessoa mais simples ou ocupante de algum outro cargo, alguma liderança, inclusive radialistas do município. O Rony Santos está aqui hoje e sempre acompanha a Câmara Municipal. Os outros radialistas também estão convidados, e nós acreditamos, Maurício, que receber críticas é muito saudável. Todos nós precisamos, sim, não só receber críticas, mas também fazer uma autocrítica. Isso é importante para melhorarmos a nossa atuação. Mas gostaríamos também que tivessem sugestões e críticas justas, não perseguições pessoais, perseguições que não ajudam o município a desenvolver. Então fica aqui o registro do meu apoio a toda essa casa, a todos os colegas vereadores e principalmente aos interesses da população de Bom Despacho. O senhor tem meu apoio neste requerimento. Obrigado. Ainda em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Cordeiro. Eu também gostaria de estar assinando esse requerimento com vocês. Tem meu apoio aí. Ainda em discussão. Coloco em votação o requerimento da noite de hoje do vereador Maurício Tuima. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra, ou os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado. Requerimento na noite de hoje do vereador Dr. Fernando Pediatra. Requerimento em que solicita ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente o asfaltamento da avenida Alzira Oliveira Souto Amaral, bairro Jaraguá, em toda a sua extensão. Requerimento em que solicita encaminhamento à gerente dos Correios de Bom Despacho a seguinte solicitação: viabilizar a entrega de correspondências nas residências dos moradores do bairro Jaraguá e adjacências. Esses são os requerimentos da noite de hoje do vereador Dr. Fernando Pediatra. Em discussão? Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando Pediatra. Trago hoje para esta casa 2 requerimentos de suma importância para ajudar a melhorar as condições de vida dos moradores do bairro Jaraguá e adjacências. Faço questão de, como vereador, como homem público, de andar pelas ruas da cidade, conversar com os moradores, conversar com o cidadão. Eu acredito que é desta forma que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho, é administrando a realidade dos fatos, não simplesmente ficar aqui fechado entre 4 paredes, aqui ocupando uma vaga de vereador ou de prefeito ou de qualquer outra parte política administrativa. Em relação ao bairro Jaraguá, os moradores estão realmente precisando destas 2 melhorias, que são o asfaltamento dessa avenida, importante para eles, e também a entrega de correspondência nas suas residências. Da mesma forma com que fiz o requerimento direcionado aos moradores das casas populares do conjunto habitacional do bairro Babilônia, faço também para o bairro Jaraguá, pois é uma necessidade que eles estão nos apresentando. E nós queremos aqui intermediar e trazer essa melhoria, que eles têm o direito de receber a sua correspondência na porta da sua casa, dentro da sua caixa de correio. Isso chama-se dignidade, conforto e respeito com aquele cidadão que também é pagador de impostos e merece também ter esse atendimento e esse serviço, assim como todos os bairros do município. Então eu peço o apoio de vocês, agradeço desde já e mando um recado para os moradores do Jaraguá, que podem contar comigo como vereador, aqui vocês têm um representante. Um grande abraço a todos vocês. Ainda em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Paulo. Eu gostaria de assinar um requerimento do doutor Fernando também, que eu fui várias vezes ligado pelos moradores do Jaraguá, que estão preocupados que tem alguns fuxiqueiros, não dá para entender, não sei como, estão dizendo lá que não vai asfaltar a avenida que desce, só as casulas que de travessa, né? Então eu também já me informei, me falaram que vai asfaltar todo ele, menos a que corre ao lado da BR. Aquela ali realmente não vai, que por lei, segundo, não pode, né? Então, não ser uma autorização do DR, não pode. Então, também gostaria de assinar e que a prefeitura vai e esclareça, assim, com mais firmeza, para que os moradores deixem de ser tão preocupados. Eles ficam ligando para a gente o tempo todo, fazendo perguntas sobre o asfaltamento daquela avenida que desce, né? Eu gostaria de assinar seu requerimento para fortalecer, para que seja feito o mais rápido possível. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Roberto Gontijo. Também gostaria de assinar o requerimento e ele precisa realmente ser feito essas obras. Muito obrigado, vereadores. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Luz de Alvarenga. Senhor presidente, eu gostaria de tranquilizar o nobre colega vereador doutor Fernando, que está no processo licitatório a Avenida Alzira de Oliveira Soares Amaral, 246 metros de extensão, 11,6 de largura, num total de 2.858 metros quadrados. Está no processo licitatório, ela vai ser asfaltada com recursos do governo do estado de Minas Gerais, né, que perfaz um total de R$1.100.000. Então, eu gostaria de tranquilizar, estive numa reunião da Associação de Moradores lá, levei toda a relação das ruas, então, realmente eu não estou entendendo essa aflição. Obviamente, a Empreser, que foi a empresa que ganhou a licitação, ela pegou mais 18 municípios, então ela está carregada de obras. Então, ela está fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para salvar, antes para salvar o convênio, agora já está salvo. Então, assim, ela, né, não tem uma estrutura tão grande para atender em tão pouco tempo. Mas, Vossa Excelência pode tranquilizar os moradores que está prevista, está no processo licitatório. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Cordeiro. Eu também gostaria de assinar o requerimento do doutor Fernando. Até hoje mesmo eu fui cobrado lá pelo trabalho do Correio e pelo o asfalto também, que eles estão meio preocupados com essa avenida lá. Mas eu disse para eles que isso é asfaltado, que o Juliano tinha falado comigo. Então eu gostaria de assinar isso. Muito obrigado, vereador Roberto e Ricardo, também obrigado pelo esclarecimento. Ainda em discussão? Presidente, também gostaria de assinar o requerimento, doutor. Certinho, doutor. Obrigado, Sr. Mauro. Também gostaria de comentar, porque aquilo ali foi matéria de jornal político.
foi solto em toda a cidade que o deputado fulano de tal tinha liberado tanto dinheiro lá e também para o Jaraguá. Então, que ia ser concluído ainda esse ano. Eu vejo que alguns moradores são realmente impacientes com a poeira, são impacientes com as obras que no passado começavam e não terminavam. Enquanto não vê o asfalto pronto, ainda tem-se um medozinho. Porque aqui em Bom Despacho nós vimos durante muitos e muitos anos obras prontas, inclusive no bairro Babilônia, 2 vezes, com o piche pronto. O morador começava a rir e ficava alegre. Depois chorava porque escorria piche pelas ruas e a rua não era asfaltada. Essa é a credibilidade que precisa ser voltada, que a população perdeu. E isso eu vejo e vejo que é sério. E é obrigação nossa, como legislador, e da prefeitura de voltar a ter crédito com a população. Porque todos aqui sabem o que acontecia antigamente. Então, até enquanto o asfalto não fica pronto, ninguém acredita mais. Só acredita a hora, agora passou. Graças a Deus. Porque ainda se tem o medo que aconteça alguma coisa entre o piche e o asfalto. Uma briga de vereador, uma briga de morador, e falar, aqui não vai mais. É essa a preocupação dos moradores que a gente vê. É a falta de credibilidade no poder público e que nós precisamos de resgatar. Nós precisamos de afirmar para eles e nós estamos afirmando. Eu não sei, eu acho que todos os vereadores aqui foi argumentado sobre esse asfalto. E mesmo assim, todos falando, a gente chega lá e fala assim, ué, mas você está falando que não vai. Numa reunião, numa entrega de diploma, que eu e a vereadora Keké participamos no SESC, o prefeito falou comigo e com ela junto, e com o Erivelto, eu não estou entendendo o povo. Aí eu dei a mesma resposta que eu estou dando hoje. O piche está lá, o povo está lá, e o povo cobrando de nós na reunião. Eu falo, mas fulano falou que não vai asfaltar. Aí ele respondeu para o morador, mas você está acreditando na palavra de fulano, do prefeito e dos vereadores, de quem? Ele dando a palavra dele e os moradores ainda com medo de acontecer o que acontecia no passado. Então nós, como vereadores, 9 vereadores, nós não podemos deixar isso acontecer mais. Nós temos que realmente estar reafirmando, mas também estar cobrando, doutor Fernando, do executivo que a obra seja realizada. O excelentíssimo vereador Ricardo Alvarenga falou ali, realmente a obra já começou, já deu início, né? Agora nós precisamos finalizar, porque antigamente também começava, também parte do recurso entrava no caixa, e às vezes o recurso todo. Nós tivemos no Bairro de Fátima 6 ruas que nós tivemos que reasfaltar esse ano. Por quê? Porque não foi cumprido todas as etapas, o compromisso não foi cumprido. Então vamos cobrar, vamos deixar os moradores mais tranquilos, mas vamos mostrar que nós não podemos mexer com a política, deixar voltar a antiga política. Fato que reforça essa informação de Vossa Excelência, lá no São José tem a rua Gustavo Lopes, Avenida Gustavo Lopes, aquela que fica acima da exposição, foi asfaltada só uma tira dela, né, um quarto dela, está lá. Estou lutando desde o início do mandato para a gente concluir, que é uma obra importante para aquela região. Infelizmente, o convênio ainda não foi fechado, a prestação de contas, tem que fechar o convênio primeiro, para depois abrir um novo processo licitatório para encerrar a obra. Então, quer dizer, é uma situação complicada que reforça o que Vossa Excelência tem dito aí. Tem que ter mais seriedade, com certeza. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só espero, Ricardo, que no próximo pleito, no próximo mandato, nós temos conseguido pelo menos quebrar isso aí. Do povo falar assim, não, isso aqui vai acontecer. Por quê? Porque já está firmado o convênio e nós sabemos que hoje existe uma responsabilidade maior dos políticos com as pessoas. Eu só espero isso. Espero que o próximo agente político, que seja um prefeito, e que seja um prefeito que tenha palavra. Gostaria de assinar com Vossa Excelência e ainda coloco em discussão o seu requerimento.
Coloco em votação os requerimentos do vereador Dr. Fernando Pediatra. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra, ou os contrários que fiquem de pé. Requerimentos aprovado, vereador Dr. Fernando Pediatra. Passaremos agora à etapa final da nossa reunião, que é a palavra livre. A palavra aos senhores vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Keké. Quero deixar registrado aqui nessa noite o meu orgulho e a minha alegria pelo acontecimento de sexta-feira. Embora tenha tido tantas mentiras, tantas injustiças na rede social, possamos hoje ver e sentir o quanto é gratificante fazer aquela homenagem, aquela solenidade, que, como dizem aí nas redes sociais, é festa. Não, não é festa, é um evento onde cada um de nós escolheu a dedo e bem escolhido os nossos homenageados. Parabéns aos colegas que escolheram os seus homenageados, que não tem nem como justificar qual que é o mais importante. Então, quero agradecer a Maninelli, a Mara, o Bruno, a equipe que organizou, porque estava maravilhoso. E vou citar aqui alguns nomes para homenagear a todos daquela noite, que se for dizer a todos vai demorar muito. Dona Geni, uma professora de exemplo de bom despacho, merecedora daquele título. Walterzinho, do táxi, eu tenho orgulho pelo meu colega Zé Ivo de ter homenageado o seu Walterzinho. Nosso famoso Pedro Miséria, Hernani Xavier, um homem íntegro, de respeito. Então, são essas pessoas que foram os nossos homenageados. Abílio, que emocionou a todos nós com suas lágrimas de alegria. Então, fica aqui a minha alegria e a minha satisfação por poder participar desse evento e homenagear essas pessoas que contribuem para o desenvolvimento da nossa Bom Despacho. Obrigada. Ainda com a palavra livre. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Fernando Pediatra. Gostaria, também não poderia deixar, vereador Keké, de fazer também o meu agradecimento, especialmente pois fui agraciado pelo colega vereador Pedro Paulo. Muito obrigado, Pedro Paulo, por me agraciar com o título de cidadão honorário de Bom Despacho, um título que é muito mais do que uma simples placa para mim, significa um motivo de orgulho e de alegria em minha vida, de um reconhecimento por estar fazendo parte aqui dessa comunidade de coração, por inteiro. A cidade que eu escolhi para morar, a qual me abriu as oportunidades profissionais e de tantos amigos hoje que tenho aqui neste município, onde eu finquei minhas raízes e estou hoje exercendo a minha profissão e também o cargo temporário de vereador, porque o cargo de pediatra é eterno, aqui é um cargo temporário. Então, fico muito feliz, Pedro Paulo, por você ter lembrado de meu nome neste momento e me dado esse motivo de alegria, para mais um motivo para trabalhar, motivação para trabalhar em prol de todos nós da comunidade Bom Despachense. Parabéns aos organizadores do evento, que estava muito bom, realmente um evento voltado para o público Bom Despachense e para homenagear essas pessoas, alguns que a Keké citou aqui, que são Bom Despachenses do bem, que fazem o bem pelo município e merecem o nosso reconhecimento. Gostaria de agradecer também a todos vocês que estão nos acompanhando até agora e fazer um convite à população de Bom Despacho. Venham para a Câmara Municipal, participem conosco. É muito importante a participação popular em qualquer cidade, em qualquer país. A cidade só melhora com a participação das pessoas. Nós precisamos de melhorar e de todos nós exercermos o nosso papel na democracia. Participar das decisões, dar a sua opinião, vir até a Câmara, reclamar quando necessário, sugerir, elogiar. É muito importante a participação de todas as pessoas aqui na Câmara Municipal e na política local também. Então não deixem de acompanhar o trabalho do seu vereador e da Câmara Municipal de Bom Despacho. Participe conosco, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Paulo. Eu queria comentar com o doutor Fernando aí sobre a homenagem que eu prestei a ele. Isso não é uma homenagem, isso é um direito adquirido, e, na verdade, você já foi batizado antes de pegar a certidão de nascimento. Como vereador, o senhor foi batizado em Bom Despacho.
e o senhor pegou a certidão de nascimento, que eu fiz questão de te dar a certidão de nascimento de bom despachante. E daqui uns dias vai confirmar ela, a sua família aí formada, com os seus filhos, que eu acho que eu tenho certeza que vão vir, né? Então, isso para mim é uma honra, foi uma honra para mim, e para você é um direito que o senhor tem. Agora, quer falar de uma pessoa aí que eu estimo muito e admiro, o senhor Pedro Miséria, fora os outros, Valtezinho, o Hernani, meu companheiro de muitos anos, teve outro, o doutor Denilson, né, o Marcos Abreu. O Pedro Miséria, para mim, é uma questão do coração, que eu convidei ele como destaque municipal. O Omar da Alerta também ficou emocionado com isso, né? O senhor Pedro Miséria, ele é tido como, além de dar muito serviço, do cidadão que só dá muito emprego, por honestidade, trabalhador, você pode dar 5 horas da manhã, ele está trabalhando de 5 às 9. Ele pode ter o que ele tem, o patrimônio que ele tem hoje, né? Mas ele é um empreendedor muito forte e bom despacho. Então, nós temos que dar os méritos às pessoas que realmente valorizam a terra. E ele valoriza muito Bom Despacho, por ser do jeito que é, e com muita honestidade, e um bom pai, é um bom marido, e muita transparência que é a vida dele. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Zé de Faria. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar aos professores pelo seu dia 15, né? Que os professores aqui caminham a gente para a vida, para ser homens de verdade, mulheres de coragem. E também dar um abraço em cada um deles, dos professores, de todos, aqueles que estão na sua profissão ou aqueles que já aposentaram. E também, senhor presidente, eu gostaria de solicitar da mesa diretora um assessor jurídico, para quê? Nós temos nosso procurador, mas é muito serviço para ele, e eu gostaria de ter um assessor, não só para mim, o assessor não é só para mim, é para todos, mas aqueles que abrem mão, eu não abro mão, não. A resolução 589 de 2009, ela dispõe sobre estrutura administrativa da Câmara. E eu gostaria de solicitar, porque o CREA está fazendo nós de bobo, até hoje não mandou a documentação solicitada por ele, e para que montar comissões, sendo que nós não damos a resposta para o povo. 1 ano se passou e até hoje nenhuma resposta foi dada contra a obra da Avenida Dr. Roberto, onde quebrou o passeio. Nós acionamos o engenheiro, cobrou-se quase R$3.000 para fazer, e no final o CREA desse cidadão estava cassado. Ele não poderia assinar esse documento, porque ele não estava inscrito no CREA, até o dia que eu fui saber. E nós estamos aguardando ao senhor presidente da comissão, o doutor Fernando, que me desculpe, nós estamos falhos com a população. Por isso eu gostaria de solicitar mais uma vez da mesa um assessor jurídico para que nos acompanhe em todas as denúncias, em todos os trabalhos nossos da Câmara, porque é direito nosso, nós temos que ter um assessor, sim. Nós temos nosso procurador, mas é muito serviço para um só. E tem coisas que ele não tem como acompanhar nós. Não é só do CREA, a denúncia feita em Belo Horizonte, no Tribunal de Contas em Belo Horizonte, até hoje não obtivemos respostas. A gente fica com vergonha do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Então, eu não tenho medo de promotor, se eu errar, eu tenho que ser punido, mas também não podem ser omissos aquilo que nós solicitamos. E por isso, mesa diretora, eu lhe peço a todos vocês, componentes da mesa diretora, que o mais breve possível seja colocado em minha disposição o assessor jurídico, para que possa, junto comigo, me ensinar mais e estudar todos os projetos que entram nessa casa e aprovamos sem saber a verdadeira realidade desses projetos. E por isso, senhor presidente, hoje até conversei com o senhor e nós temos, pela resolução, nós temos essa vaga, não estou requerendo nada que não é direito meu, não estou querendo aparecer, muito pelo contrário. Eu quero prestar um serviço digno, honesto, mas sabendo o que eu estou fazendo. Por isso, eu solicito essa assessoria
para que eu possa fazer um melhor trabalho para o povo e fazer com que o povo fique sabendo do nosso verdadeiro trabalho, do nosso verdadeiro empenho em fazer as coisas benéficas para toda a população. E por isso eu gostaria também do apoio de cada um de vocês, vereador Roberto, vereador Ricardo, vereador Pedro Paulo, vereador Roberto, vereador Somauro Cintico, a nossa vereadora Keké, ao nosso vereador doutor Fernando Becker e ao senhor presidente, que eu respeito e considero muito o senhor pela honestidade, e gostaria que minha solicitação fosse atendida. Se for preciso, segunda-feira entrarei com o requerimento e espero que o doutor Vinícius não fique aborrecido, porque eu sei que ele tem muito serviço. Ser procurador não é fácil, é difícil, que a gente vê o trabalho, é muitas coisas, é muitos projetos, e eu gostaria que a gente conseguisse esse assessor jurídico para que fosse com a gente onde for preciso, em denúncias, ele nos acompanhasse, em palestras, que a gente vá, que ele vá também, em reuniões aqui na Câmara de saúde, de tudo. Para quê? Para que ele nos oriente melhor, porque nós aprovamos coisas, inclusive aquele projeto que entrou, Ricardo, quarta-feira, que ainda não foi passado pelas comissões, não depende de nós para que ele seja aprovado. Não precisa passar nesta casa. O prefeito, ele tem poder para isso, de cobrar os honorários dos advogados que trabalham lá. Isso é lei, eles têm direito. Agora, está querendo jogar a bomba nas nossas costas, porque depois, na hora que o bicho pegar, fala assim, foi os vereadores que aprovaram, como aconteceu naquela licença de 2 anos para os funcionários públicos municipais. Fizeram-se uma bagunça, e hoje os funcionários que estavam licenciados sem remuneração estão sendo mandados embora por justa causas, ou, se não retornar, vai ser feito o processo administrativo. Então, a gente fica triste em saber disso. É pai de família, é mãe de família que precisa desse emprego. É gente que machucou trabalhando e vai ser, infelizmente, mandado embora por justa causa. Então, eu não gostaria que isso acontecesse. Eu quero deixar marcas boas, coisas boas, não para mim, mas para todo mundo, para os funcionários, para o povo de Bom Despacho e principalmente para essa casa. Que depois, futuramente, não fale que nós fomos covardes, que nós aprovamos coisas sem saber o que estava aprovando. E por isso eu peço o apoio de cada um de vocês. E muito obrigado, e que Deus nos abençoe. E boa noite a todos. Ainda com a palavra livre. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador doutor Fernando Pediatra. Eu gostaria somente de utilizar mais alguns minutos, porque acho importante esse debate, Zé Ivo, aqui em público, inclusive, para expor, como eu fui citado pelo colega Zé Ivo, em relação à comissão, explicar para a população do que se trata hoje essa solicitação do vereador Zé Ivo. Realmente, vereador, é importante que nós façamos, igual eu disse mais cedo, sempre uma autocrítica, isso é muito importante, porque nós estamos aqui, nós precisamos produzir, temos que ter projetos de leis em nosso currículo, para mostrar para a população e fazer jus àquilo que nós estamos recebendo de salário. Realmente eu estou de acordo, eu te dou todo o apoio nessa sua solicitação, desde que seja realmente um direito do nosso vereador, estabelecido pelo regimento interno. Eu não conheço muito bem, mas preciso analisar melhor. Eu não tinha conhecimento que nós, vereadores, tínhamos direito a um assessor pessoal, como na parte jurídica, mas se for possível, eu acredito que seja benéfico, sim, para termos cada vez mais uma produtividade maior, sempre visando o bem da população bondespachense, que espera de nós, vereadores, uma Câmara cada vez mais econômica, mas cada vez mais atuante. Esse aqui é o grande segredo, Zé Ivo, que eu acho, de uma administração pública, é ter criatividade, conseguir oferecer para a população cada vez mais, dedicar nosso trabalho aqui, e o senhor tem todo o meu respeito como colega, como vereador, acho o senhor um vereador atuante. Em relação à comissão que investigou, averigou a obra realizada na limpeza do córrego, esta comissão foi criada por mim, a pedido de vocês, vereadores, quando eu era presidente, e assim que nós trocamos a presidência, eu acabei entrando na comissão para assumir o cargo do Maurício. Em nenhum momento eu gostaria de ser omisso, não quero ser omisso, e quero, junto com o senhor, que nós façamos o nosso trabalho da comissão e que nós demos essa resposta para o povo, do como foi a obra, quanto custou,
se existia outra forma de ser feita, visando o que aqui? Visando o bom uso do dinheiro público. Infelizmente, fomos pegos de surpresa com essa questão do CREA, que eu também não tinha noção. O profissional que foi contratado estava inadimplente com o seu pagamento, parece, com o seu registro, e isso inviabiliza o laudo desse profissional. E realmente, Zé Ivo, nós estamos aguardando uma resposta do CREA e precisamos ter essa resposta para podermos, em cima de um laudo que tenha valor, omitir a nossa opinião e o nosso parecer técnico, de como vereador também. Fica difícil nós emitirmos um documento em cima de um outro documento que não está legítimo, que não pode ser utilizado. Então, o senhor tem meu apoio, sim. Quero deixar claro aqui que, da minha parte, eu não quero ser omisso nesta questão e nenhuma outra. Em relação à Procuradoria da Câmara, caros colegas, caro colega vereador Zé Ivo, quando eu fui presidente da Câmara, uma das minhas preocupações foi aumentar, inclusive, as atribuições e dar mais condições de trabalho. O doutor Vinícius está aqui como testemunha, realocando funcionários e melhorando a função da Procuradoria nesta casa. Colocamos mais uma funcionária junto, uma coisa que foi inédita, inclusive, não havia antes. Hoje é o doutor Vinícius, que é o procurador, mas tem uma assistente, que é a advogada Carla, que faz também um trabalho excepcional. E, desta forma, nós conseguimos melhorar e muito a assistência dada aos vereadores. Mas sempre é bom melhorar. E a sua sugestão é válida, sim. Gostaríamos de analisar, senhor presidente. Peço aqui, como vice-presidente dessa casa, que nós analisamos a possibilidade de atender o vereador Zé Ivo neste pedido. Fernando, isso aí não é solicitação, é meu direito de solicitar um assessor jurídico. E outra coisa, tá certo. O engenheiro do CREA está fazendo esta casa de palhaço. E aqui não tem palhaço, não. Realmente, Por Zé quê? Ivo. Há mais de um mês, fui cobrado dele, ele falou que o documento tinha extraviado. Isso há mais de 2 meses. Eu, como faço parte dessa comissão, eu exijo que ele nos respeite, porque ele está faltando com respeito desta casa e nós faltando com respeito com a população. Que venha cobrar da gente, a gente não tem resposta para dar para eles. Por isso, o engenheiro que indicou, o engenheiro que fez esse serviço, porque o Maurício era o presidente da comissão. Ele foi indicado pelo o engenheiro do CREA, e hoje vem fazer essa palhaçada, que para mim isso é uma palhaçada, está fazendo essa casa aqui de bobo. Isso nós não podemos admitir, doutor Fernando. Correto, Zé. Hoje o senhor é o presidente da comissão. Para que montar a comissão se nós não damos respaldo à população? Para que criar a comissão para apurar uma coisa que não dá solução? Então, eu gostaria, doutor Fernando, de, o mais rápido possível, a resposta do CREA, que vem enrolando, e mais de um ano se passou. Vai acabar nosso mandato, e isso vai ficar aí, e não vai resolver nada. Portanto, me parece que o prefeito mandou pedir o documento que foi feito de 19 mil e tanto por esse engenheiro, que era o valor do custo para reformar os estragos. Só que esse documento, para mim, não tem validade. Se ele não era autorizado para fazer esse tipo de documento, eu não poderia ter assinado. Esse documento não vale nada. Para mim, não. Se estava cassado desde o dia 4/6, ele foi procurado depois dessa data, ele não poderia assinar esse documento. Esse documento não pode ser usado em local nenhum. É o que eu entendo, é o que eu sei, né, mais ou menos. E até hoje, o CREA, o engenheiro, não deu uma resposta para nós. E vem empurrando com a barriga, foi extraviado, foi isso. E onde nós vamos parar com isso? E a população que aguarda a nossa resposta da comissão? É isso que eu não entendo, doutor Fernando. Monta a comissão, mas não dá a solução. Então não adianta a gente ficar perdendo tempo aqui e fazendo o povo de bobo na rua, que pergunta para a gente, eu não sei. O engenheiro do CREA está resolvendo e falou que extraviou. Mas até hoje não chega esse documento, que vem de Belo Horizonte, porque ele mesmo correu atrás, ele mesmo foi em Belo Horizonte para resolver, porque se eu tivesse o meu assessor jurídico para que pudesse acompanhar todas essas diligências, eu já teria ido no CREA em Belo Horizonte para saber o porquê que esse cidadão, esse engenheiro, assinou um laudo que ele não poderia ter assinado, sendo que o CREA dele estava cassado. Assim a moça me falou lá no CREA, que eu fui lá e falou que estava cassado. Entrou no sistema e falou, deu do dia 4/6 de 2013, ele foi cassado. Se ele foi cassado, se foi por falta de pagamento, não me interessa. Estava cassado e não poderia assinar o documento. Ele não poderia. Esse documento não tem validade perante a lei. Zé Ivo, então, em relação, eu não tiro a sua razão, não. Realmente, nós temos que cobrar uma resposta do CREA para nós podermos dar essa resposta para a população.
O senhor tem meu apoio nessa questão e nós estamos juntos na comissão. Vamos sim fazer o nosso trabalho, assumir essa responsabilidade que é nossa e fazermos esse trabalho, terminar, inclusive, o nosso parecer. Conte comigo, não estou em desacordo, nós estamos em sintonia nessa questão. Gostaria só de reforçar aqui, antes de terminar, o Zé Ivo, né, demais colegas e cidadãos presentes, qual que é o envolvimento que eu tenho e a minha posição quanto a temas polêmicos, que eu também jamais vou fugir, Zé Ivo, de um enfrentamento necessário com qualquer liderança que seja, sempre no território da democracia, com argumentos sólidos e tentando sempre defender aquilo que eu acredito. Assim foi, por exemplo, com os servidores que estão sendo transportados em cima da carroceria aberta. Eu também me posicionei a favor de proteger esses servidores. Assim foi também quando me posicionei aqui nesta casa e na imprensa local para defender o uso de equipamentos de proteção individual pelos servidores da limpeza, que nós inclusive reivindicamos juntos, a questão das luvas, do material de proteção que eles não estavam utilizando, talvez não estavam recebendo. Nós também fizemos essa defesa juntos. Em relação às merendas escolares, que existia o risco de serem entregues e distribuídas com data de validade vencida, eu também não fugi do meu papel e estava ali presente nesta reivindicação. Além disso, a questão dos taxões, que o senhor bem colocou como policial e entendedor da lei melhor do que eu, e eu te dei o apoio nessa questão, por quê? Porque também estava convencido de que não era possível utilizar taxões porque estava em desacordo com a lei. Então, esse é o meu posicionamento, o posicionamento da coerência, assim como, por exemplo, também o piso salarial dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, que tenho feito a defesa aqui, faço a defesa e farei do pagamento do piso salarial de R$ 1.014. Mais um exemplo da minha forma de atuar como vereador. Então, não gostaria que essa comissão fosse o motivo de omissão da minha parte. Vamos sim, Zé, vamos dar uma resposta mais rápido. Eu achei importante sua colocação. O senhor conte comigo que eu tentarei fazer a minha parte da melhor forma possível, sempre com coerência e sinceridade com o povo. Então, é somente isso que eu queria deixar claro, gente. Obrigado a vocês. Eu estou apoiando aqui o Zé Ivo. Doutor Fernando, o senhor deve ter conhecimento que o caminhão de lixo continua a mesma porqueira. Nós chamamos o secretário do Meio Ambiente, que é o Célio Luquino. Ele prometeu que ia resolver o problema. 2 funcionários já caíram do caminhão, que ninguém tem conhecimento, que a gente toma conhecimento depois. Hora que vinha a óbito um pai de família, não vem reclamar não, porque depois que a procissão passa, não adianta tirar o chapéu. Continua, doutor Fernando, a mesma porqueira, a mesma falta de respeito com o cidadão, com os funcionários da prefeitura. Continua a mesma coisa, aí a gente fica triste, porque vem cá e promete que vai resolver, e o problema continua, às vezes até pior. Uma carga de todo tamanho, e um ser humano lá ao meio ao lixo, e lá em cima. E hora que vier a óbito, não precisa de pensar o prefeito que contratou a empresa, que o município não vai arcar não, pois vai. É o município que vai arcar com as consequências e vai ter que indenizar essas famílias. Não é só dinheiro não, e a vida dessa pessoa não traz de volta não. É isso que eu não entendo. Nós chamamos, conversamos, e nós estamos aqui e não resolve-se nada. Então, para quê? Para que montar comissão? Para que chamar secretário? Para que os taxões? Continuaram a mesma coisa, até que o Ministério Público falou que não vai colocar mais, mas também não arrancaram as coisas que estão erradas. Não resolveu nada, trocou 6 por meia dúzia. Não resolveu nada, o problema continua. Vai no promotor procurar saber, fala que vai fazer uma perícia técnica. Outra absurdo, outra vergonha que eu acho. Se no Código Contrário não pode, não é permitido, é uma lei federal, por que fazer uma perícia técnica para ver se pode ou se não pode? A moça me falou lá no fórum que foi solicitado, de acordo com o pessoal de Belo Horizonte, que ele requeresse uma perícia técnica. Ah, para com isso, gente. Vamos parar de tampar o sol com a peneira, vamos parar de fazer o povo de bobo, de palhaço. Você chega na Olegário Maciel, um quebra-mola numa subida, o maior absurdo do mundo. O maior absurdo, aquilo lá, quem fez aquilo é um besta, é um burro. Me desculpa, senhor coronel Pontes. Isso aí não é papel do ser humano que foi formado dentro de uma polícia militar como oficial, saiu como coronel e falar que entende de trânsito. Isso aí não entende de trânsito, não. Porque eu não trabalhava em trânsito, não. Eu trabalhava no policiamento. Mas eu procurei saber se era podia ou se não podia. Porque até então eu também não sabia. Recebi uma denúncia e fui lá procurar na internet e fui procurar se realmente podia ou se não podia. Agora vem falar que vai fazer uma perícia técnica, isso é fazer o povo de bobo. Enquanto isso, nossos carros estão sendo desmanchados aí, ó. Você passa num quebra-mola desse aí, desloca os pneus, danifica nosso veículo, danifica o solo. A hora que um caminhão for subir aquele morro, que perdeu
o condutor perdeu a direção desse caminhão, vocês vão ver o que vai acontecer. Tomara a Deus que isso não venha acontecer. Porque aquilo lá é uma vergonha, aquilo lá é uma palhaçada. Aquilo lá não pode acontecer. Sou Mauro Cintico, que é uma pessoa chegada do prefeito, o senhor me desculpa, São Mauro, 4 quebra-mola lá no Engenho do Ribeiro, que eu passei lá devagar, 4 meu carro bateu a frente lá no chão. E meu carro não é rebaixado, como disse o Pontes, não. Meu carro foi comprado no concessionário e está da mesma forma que eu comprei. Isso é falta de respeito com o senhor, São Mauro, com o decano dessa casa, com esta casa toda aqui. Por que até hoje não foi consertado o engenho? Os quebra-molas, aquilo não é quebra-mola, aquilo é uma muralha, aquilo é um muro de Berlim, que é para ninguém entrar dentro do engenho do Ribeiro. Isso é falta de respeito, sim, com o povo. E isso, cada dia que passa, a gente vai ficando mais revoltado com as coisas que acontecem. E ninguém toma providência. Nós viemos aqui, montamos uma comissão, chamamos o secretário, todos aqui é prova disso. Ele falou que ia resolver o problema. Resolveu nada. Foi pior do que estava. O caminhão continua a mesma asneira. O povo andando lá em cima do caminhão, gente. Um quebra-mola na esquina, que tem que ser no mínimo 15 metros da esquina, e está lá em cima da esquina, Avenida Rio de Janeiro, com a Irmã Maria. Você vai lá no bairro do Rosário, arrancar todas as pedras. Por quê? Não é permitido. E é R$23 cada pedra daquela lá, deve ter sido jogado umas 10 fora lá. E eu não sou contra o povo, não. Tem que arrancar sim, porque se está errado. Agora, tinha que resolver rápido o Ministério Público, para que eu entrasse com a ação popular e fazer quem comprou devolver o dinheiro dos cofres públicos. Porque isso aí não é dinheiro meu, não é seu não, é dinheiro do povo, é dinheiro de todo mundo. E vai lá e compra-se tantos tachões para fazer redutor de velocidade transversal nas ruas, sendo que não pode. Está aqui, ó, resolução 336, entendeu? Isso é um absurdo. Isso aqui é do contrário, lei federal, uma lei municipal está acima da lei federal, não entendo. Vem o promotor falar que vai fazer uma perícia técnica. Espera aí, vamos parar com isso, gente. Vamos parar de fazer o povo de bobo. Porque na hora de pedir o voto, nós batemos lá para pedir o voto deles. Nós prometemos tanta coisa, eu mesmo fui um, que eu peço perdão que prometi sem saber que vereador não tinha poder para fazer nada. Um luminária o vereador não tem. O vereador tem que ficar implorando para o prefeito colocar uma luminária na rua que tem 15 anos que o cara paga a taxa de iluminação pública. O vereador tem que ir lá pedir, ficar implorando para fazer um quebra-mola. Um quebra-mola de acordo com a lei, fala que fica em 2, 3 mil reais um quebra-mola de acordo com a lei, mas vai lá e toca um tachões que é proibido por lei. Isso é que eu não entendo, gente. Por isso que nosso Brasil está uma porqueira. Por isso que nossos políticos estão uma porqueira. Só pensam em si próprio, não preocupam com o próximo. O Chico do Nilo me chamou e falou: você é contra, eu sou contra, porque é contra a lei. Se fosse da lei, ninguém tinha questionado, eu não tinha questionado, eu não tinha falado, se fosse dentro da lei. Mas é proibido, gente. É proibido. É a mesma coisa de falar que é proibido fazer uma festa, sendo que não é proibido. Ué, ou é ou não é. Entendeu? Agora, cada um de nós pagamos por isso. Cada um de nós temos que cobrar. Nós temos que fazer algumas manifestações, sim, porque a manifestação pacífica nós podemos fazer. Nós podemos fazer porque a Constituição nos permite que façamos isso. Porque é só assim que nossos governantes, o nosso representante vai enxergar as coisas. Porque enquanto nós estiver levando o banho-maria, chama o secretário, chama fulano. Igual o prefeito falou, o secretário é para resolver os meus problemas. Quando mandaram aqueles coitados embora, que estavam fazendo uma reivindicação. Falou que já tinha resolvido o problema, o outro dia mandou todo mundo embora. E o que o prefeito falou aqui? Tem os meus secretários para resolver os problemas. E não estão resolvendo nada e está ficando do mesmo tamanho. E o povo só se fudendo. Me desculpa pela viagem, só se fudendo. Porque não pode, gente. Até quando onde nós vamos parar com isso? Ou se fizesse, que foi gastado, eu peguei o processo licitatório, entreguei para o nosso procurador, 250 mil para gastar no trânsito. Onde está esse dinheiro? Me mostra onde foi gasto. Isso é uma balela, isso é mentira. Agora, parou de fazer os quebra-molas, mas pode sinalizar, escrevendo pare nas ruas. Não é só quebra-mola que educa as pessoas, não. Desenha a placa, o pare no chão, faz umas faixas, bota a placa de pare nas esquinas, porque não tem. Nem placa de indicação de ruas aqui não tem. Campanhas educativas, né, Zé? Não, também, não né? tem. Só quer arrancar dinheiro das costas do povo. Só quer tudo é dinheiro, gente. Não resolve as coisas só dinheiro, não. Porque não adianta o dinheiro você cobrar e falar que tem débito até no final do ano de mais 10 milhões. Onde que está indo esse dinheiro? Mais ou menos a gente sabe. É um monte de secretário, 2 secretários de obra. Dispensaram algum secretário, disse que era para enxugar e foi lá e colocou outros.
Um retratista ganha mais de 3 mil por mês. É meu amigo, mas me desculpa. Isso não pode, não convém, não. Vai lá e manda os funcionários da escola embora, porque vai enxugar. E fazem falta na escola. Mas deixa 2 secretários de obra. Bota um tanto de cargo de confiança lá, de parente que se falava muito, que o Haroldo colocava, hoje está pior, infelizmente, gente. Eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, não, porque ser a pedra é muito fácil. Ser a vidraça é muito difícil. Porque antes ela era pedra, hoje ela é vidraça. Mas eu não estou aqui para bater, eu estou para cobrar dele, porque antes de ser um vereador, eu sou um cidadão bom despachense e amo esse bom despacho. Porque esse bom despacho é uma cidade que o povo recebe todo mundo de braços abertos. Como o senhor Maurício Reis. Caiu em bom despacho de paraquedas, todo mundo abraçou e hoje vem cá e mete o pau. O ano passado não falou nada da festa, não, porque ele foi homenageado, ele não falou, foi gasto 27 mil reais. Não se falou nada. Agora que ele não ganhou o título de cidadão honorário de bom despacho, vem meter a porra nos outros. Eu que não entendo isso. Eu não fui lá fazer fofoca com o Maurício Reis, não. Porque a última vez que eu conversei com ele foi na Torres Gêmeas, que ele veio falar comigo que eu ia denunciar, se eu ia denunciar a rádio dele em Brasília. Foi porque ela está ilegal? Se tiver, eu vou denunciar. Não, eu não quero você, eu quero o doutor Fernando Beck e o Maurício do Ima. Eu quero. Por quê? Porque queria emprego nesta casa. Parabéns aí, muito queria bem. Emprego nesta casa aqui e não foi dado para ele. Todo mundo sabe disso. Tem documento ali pedindo. Porque eu tinha uma filha fazendo medicina, eu também tenho uma filha estudando. Mas nunca pedi emprego para ninguém, não. Se eu entrei na polícia, foi mérito meu, eu prestei um concurso. Se ele quer dinheiro, que ele vai trabalhar. Mas aqui nesta casa não tem vaga para vir aqui de pendurar chapéu aqui e receber o salário e não fazer nada, não. Agora fica metendo a poda no senhor presidente, no doutor Fernando Beck, em todos nós, da vereadora que quer, em todos nós, porque fala-se que está falando do presidente, está falando do doutor Fernando, está falando de todos nós. Está falando de todos nós. O ano passado não falou nada. Ele veio aqui, comeu e bebeu ali fora, ali, comeu o salgadinho, tomou seu refrigerante e não questionou nada de quanto foi gasto nas festas. Foi gasto 27 mil reais no ano passado. Foi gasto 27 mil. Hoje deve ter sido gasto, que eu não faço parte da comissão. Na comissão do ano passado eu fiz parte. Mas desse ano eu não fiz parte. Ficava em 50 e tanto, foi caindo, foi tirando as coisas, foi tirando, tá. Não sou a favor de festa, não. De que gaste nem R$1. Se você quer fazer festa, faça com o seu dinheiro. Quem foi homenageado, que faça a sua festa. Porque a homenagem tem que ser feita assim. Isto é o reconhecimento de cada um de vocês, de cada um de nós, que presta um bom trabalho para o nosso povo de Bom Despacho. Agora vem se falar, caiu de paraquedas, foi abraçado pelo povo de Bom Despacho, candidatou-se a prefeito, não teve nada de votos, e vem falar comigo que vai candidatar a vereador. Faça sua campanha sem jogar pedra nos outros, senhor Maurício, porque ser a vidraça é ruim demais, moço, ser a pedra é uma maravilha, porque o senhor mesmo me disse que é candidato a vereador na próxima eleição. Faça sua campanha sem jogar pedra nas pessoas, sem falar mal das pessoas, porque todos nós que somos pai de família, somos cidadãos de bem. Nós não fomos eleitos por você, nem por prefeito, não, nós fomos eleitos pelo povo. Nós temos que dar, sim, a satisfação para o povo. Vereador, o senhor tem mais 30 segundos. Muito bem, senhor Marius. E eu peço a Deus que ilumine sua cabeça, senhor proprietário da rádio, que eu não sei nem se pode chamar você de Maurício Reis. Faça o favor, respeita o povo desta casa. Nunca fui levar nada para você na rádio. Nunca. Falar mal de nenhum dos meus companheiros. Eu estou falando aqui porque chega e fala. Fulano falou que o vereador falou. Fulano. Agora, se eu falei alguma coisa para alguém, eu também recebi diária para ir em Brasília. Fui para conseguir verbas para a nossa cidade. Eu e o vereador Pedro Paulo. Eu não fui passear, não. E passei aperto dentro do avião. Passei aperto. Mas eu vou falar uma coisa, eu fui em prol para conseguir coisas boas para o Bom Despacho. Agora vem um Maurício Reis da vida, para vir questionar o nosso povo. E pode falar de mim, Maurício. Pode falar, mas fala a coisa verdade. Porque se for mentira, eu vou entrar com processo contra você por calúnia e difamação. Porque isso aqui nós não podemos aceitar, não. Isso já passou de hora. Eu estou por aqui já pronto para soltar há muito tempo, senhor presidente. Porque às vezes o senhor vai levando, o senhor como presidente, para não desgastar. Mas nós não podemos aceitar isso, não. E não fui a favor de festa. Mas eu defendo essa casa. Porque eu sou membro desta casa. Todos nós temos que ser respeitados. Se errarmos, a justiça vai nos punir. Mas não é nenhum Maurício Reis que vem aqui punir nós, não. Está errado. Ele é um cidadão como nós mesmos. Até nem como nós, porque nós somos cidadãos de bom despacho. Nós não caímos de paraquedão. Eu nasci nessa santa casa e não foi de paraquedas, não. Foi feita pela mão de um médico, um cidadão de bom despacho,
Por isso, eu respeito o nosso bom despacho e respeito cada um de nós, senhor presidente. E eu exijo também que o senhor Maurício Reis venha pedir desculpa a essa casa, porque aqui não é a casa da mãe Joana, não. Muito obrigado, me desculpe, gente, porque tem coisas que a gente tem que falar para o povo saber. Ninguém sabe o que é que ele está enfesado com o povo. Porque queria emprego, e não tem emprego aqui. Isso aqui não é casa da mãe Joana que você emprega todo mundo, não. Nós temos leis para cumprir, nós temos normas para cumprir, não pode ser assim, não, ué. E me desculpe, senhor presidente, se eu extrapolei, se eu passei do prazo, mas eu estava por aqui já para falar. Mas eu queria falar para ele mesmo, porque se eu estivesse fazendo uso dessa tribuna, ele ia escutar da mesma forma. Porque eu não mexo as coisas para falar, não. Como eu falo para o prefeito aqui, entendeu? Porque prometeu e não fez nada, eu falo, mas eu não estou falando para denegrir a imagem dele, não. Eu estou falando porque eu sou, antes de ser um vereador, eu sou cidadão de bom despacho e quero que nossa bom despacho não regrida, que ela progrida. E nós estamos andando para trás igual caranguejo. É isso, senhor presidente. Me desculpa e boa noite a todos. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Ainda com a palavra livre. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Luz de Alvarenga. Senhor presidente, nobre colega vereador João, demais componentes da mesa, colegas, plenário que nos assiste e também os internautas que nos acompanham pela internet no mundo todo. Senhor presidente, eu acho importante a opinião e até mudar de opinião, porque tem um ditado que diz que é muito melhor você ter opinião para mudar do que se você não ter opinião. Então, é importante que a gente ouça, e como o nobre colega vereador doutor Fernando disse hoje, que vai às ruas, ouvindo o povo, essa realmente é a função do vereador. Isso, eu costumo dizer que o vereador é o verdadeiro para-choque da sociedade. É aquele cargo político, talvez, que tenha a maior dificuldade no seu exercício. E entrar dentro dessa casa, compor essa casa, não é fácil. É uma disputa árdua, é uma disputa ferrenha, é uma disputa, às vezes, até desleal. Principalmente com quem, às vezes, já está no cargo, exercendo o cargo. Essa última eleição, por exemplo, das 4 que eu já disputei, ela foi a mais difícil. Eu não sei se é porque o cidadão, cada dia que passa, está mais desmotivado, desanimado, e cada dia que passa, as pessoas às vezes estão mais agressivas, estão esquecendo que a gente está aqui outorgado por um direito, por um período que é transitório, né? Podemos ficar 4 anos e temos que novamente prestar o vestibular, quem for candidato de novo, que é disputar novamente uma eleição, que é chegar na casa do cidadão novamente e dar a sua cara a tapa, porque realmente vir compor a Câmara Municipal não é nada fácil. E a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar os outros, procurar fazer uma política digna, uma política correta. Nós estamos vendo aí, né, o ano passado, o Brasil foi tomado pelas manifestações, mas que 70% dos deputados foram reeleitos, dos deputados federais, deputados estaduais. Então, assim, realmente, a política, ela, como um fator não motivador para a sociedade, e uma imprensa que eu defendo, é claro, dentro da ética, uma imprensa também que muitas das vezes não mostra a verdadeira realidade. Coloca-se, por exemplo, o vereador trabalha 2 horas por semana, o vereador reúne toda segunda-feira, e nós temos as reuniões de comissões que são nas quartas-feiras, mas esquece do trabalho que todos nós fazemos cotidianamente, atendendo a população, buscando recursos para o município, encaminhando pedidos, encaminhando trabalhos pessoais também, trabalhos coletivos. Então, isso ainda a sociedade não tem essa dimensão de perceber, muitas das vezes por culpa da sociedade e por culpa nossa também, que talvez não sejamos tão transparentes como deveríamos ser. Hoje, é claro, com as redes sociais,
com toda a informática, né? Hoje nossa reunião é transmitida no mundo inteiro, as pessoas têm acesso às nossas opiniões, às nossas falas, às nossas votações, aquilo que a gente defende, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente solicita, seja na esfera municipal, na esfera federal e na esfera estadual. Obviamente, exercer esse cargo não é fácil. Admiro muito o nobre colega vereador Roberto, não canso de destacá-lo por esses 8 mandatos consecutivos nessa casa e diria até, às vezes criticado por uma minoria, mas legitimamente reconhecido pela população e um vereador importante no processo histórico de nosso município. Nós já vivemos aqui momentos, eu 4 mandatos, ele há 8, momentos assim de divergência, de convergência, mas o mais importante, momentos de principalmente respeito a cada colega, a cada cidadão dessa cidade, daqueles que votaram ou daqueles que não votaram em nós. Porque hoje estamos aqui representando toda a comunidade. Senhor presidente, na reunião de comissões, o diretor da empresa circular esteve nessa casa e fez um comentário, e na reunião passada, o nobre colega doutor Fernando também fez um comentário com relação à taxa de referente à concessão do transporte coletivo, transporte público. Essa taxa, desde abril de 2014, ela está sendo creditada no Fundo Municipal do Trânsito. Então, assim que o Renato Pontes, o coronel Renato, tomou posse, assim que foi saber o que estava acontecendo, essa taxa, que é realmente para melhoria do trânsito, ela está creditada numa conta específica, assim como tudo que se arrecada do estacionamento rotativo. Então, hoje existe uma conta específica para que todos os gastos, esse fundo, você obviamente só pode gastar no trânsito. Então, para esclarecer que desde abril, esse recurso está sendo depositado exclusivamente numa conta específica do Fundo Municipal de Trânsito. Só um adendo aqui, do vereador. Não. Em relação ao valor que foi pago nos meses restantes, desde o início do mandato, onde foi aplicado esse dinheiro? Não, obviamente que, como o próprio Erivelto colocou aqui, que desde a concessão foi feita em 2002, se não me engano, que foi um grande avanço para o Bom Despacho, eu queria destacar isso. Eu era vereador na época, o vereador Roberto era vereador, nós tínhamos um transporte coletivo do nosso município, não condizente ao que o município merecia. Então, essa empresa que ganhou a licitação, que presta esse serviço, e aqui destaco que ela presta um bom serviço para a cidade. Evidentemente que não é aquele que nós desejaríamos que fosse, mas dentro das suas condições, ela presta, apesar de nós termos uma divergência com relação à questão do mototáxi, mas é uma outra coisa que eu gosto de separar muito, né? As pessoas do cargo, daqueles pensamentos, daquelas opiniões que elas têm. Então, desde dessa época, nobre vereador, obviamente, eu não tenho essa informação precisa para te dar, não. O que eu sei é que, a partir de abril desse ano, esse recurso é repassado para o Fundo Municipal de Trânsito. Então, havia um erro, né, de estar indo para talvez o Caixa Único, né, entrando como um outro tipo de receita, de tributos normais, de ISS, mas a partir de abril desse ano, ela está sendo creditada no Fundo Municipal de Trânsito. Obrigado. Então, senhor presidente, só para esclarecer, porque eu acho que é importante esses esclarecimentos. Eu acho que nós aqui temos que ter o cuidado de, ao emitir as opiniões, apesar que nós todos temos o livre-arbítrio, né, de emitir as suas opiniões, mas de buscar realmente as informações para que a gente possa fazer as críticas. E eu acho que uma administração, até nós, como pessoa, como profissionais, como cidadão empresário, evidentemente que nós só crescemos a partir de uma concorrência, de uma crítica. Nós nos tornamos vereadores melhores a partir do momento que recebemos as críticas, é claro, críticas feitas com respeito, né, com educação, com elegância, que aí sim possamos crescer. Evidentemente que opiniões, cada um tem a sua,
tem o seu lado político, o seu lado pessoal, né? Mas eu tenho certeza que o objetivo de todos nós aqui, dos novos vereadores, da prefeitura, de todos que estão imbuídos aí, é de realmente procurar fazer uma cidade melhor, uma cidade onde o cidadão tenha as melhores oportunidades, que tenham os melhores serviços. Isso é que é o nosso sonho, o nosso desejo. Evidentemente que temos, oportunamente, posições divergentes, e isso faz parte do brilhantismo que é, da pluralidade que é o poder legislativo. Ele elege as pessoas de todos os níveis, de todos os jeitos, é a vontade da população, e isso nós temos que respeitar. Porque quando falam, às vezes, a Câmara é isso, a Câmara é aquilo, a Câmara não é, eu acho que o cidadão, primeiro, não tem ninguém nomeado aqui. Todos aqui foram votados. Evidentemente que eu tenho minhas críticas com relação ao voto de legenda, algumas questões da política brasileira. Mas a regra que está é essa atual. Então nós temos que respeitar. É essa a regra, né? É esse o jogo. Então, eu acho que aqui nós temos que ter esse discernimento. Todos estão aqui outorgados pelo desejo, pela vontade do povo. Numa campanha tranquila, evidentemente que tem os momentos de extremismo, as críticas às vezes maldosas, mas isso faz parte, né, do jogo democrático, da política que sempre encontramos. Então, senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer esses esclarecimentos e dizer que é importante essa pluralidade de todos os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda com a palavra livre, gostaria, antes de finalizar, de pautar alguns assuntos. Primeiro, gostaria de manifestar que eu sempre defendi essa casa e sempre defenderei, porque não é porque eu estou na presidência, porque eu tenho visto a clareza dos trabalhos que nós temos feito em prol de bom despacho. Segundo, quanto ao assunto da sessão solene, através do senhor Maurício Reis, eu tinha feito uma reunião, uma entrevista, semana retrasada com o Rony Santos, e eu me coloquei à disposição da população, e foi várias perguntas. Falei, estou aqui para responder quem quiser, sobre o que quiser e como quiser. E foram várias perguntas, e não ficou nenhuma sem resposta. Porque eu sei que nós estamos fazendo a coisa certa. Deixei aberto até que o próprio Maurício fosse lá me perguntar alguma coisa, não apareceu. A casa estava aberta e deixei ao vivo que nenhuma pessoa veio nessa tribuna livre para me questionar, ou questionar alguns dos vereadores sobre o evento. E eu estou preparado e estava preparado para responder como estou ainda. Sempre gostei de responder à população de Bom Despacho, não a uma pessoa que queira tumultuar uma população contra o Poder Legislativo. Fiz ligações para que, se ele quisesse, dar uma entrevista na rádio dele. A minha disposição continua a mesma. Agradeço a defesa do vereador José Ivo, junto também a essa casa, mas estou muito tranquilo, com a consciência muito tranquila do que está sendo feito nessa casa. No dia que eu fui eleito por vocês, a minha primeira atitude foi procurar os órgãos de defesa, foi procurar o juiz, foi procurar o promotor, foi procurar o delegado, a OAB, foi procurar CREA e falar, estou à disposição e quero ser parceiro para que possamos fazer as coisas certas. Hora nenhuma me esquivei e nem vou me esquivar de qualquer assunto que é relacionado a essa casa. Porque nós estamos muito transparentes, muito tranquilos com o nosso trabalho. Então, vereadores, é a vocês que nos assistem e a toda Bom Despacho. Nós estamos aqui para responder a vocês e trabalhar para vocês. Então, não tem o porquê. Às vezes você é muito tranquilo, sou tranquilo. Porque eu estou fazendo a coisa certa. E tudo que está sendo feito durante esse ano, eu responderei futuramente, com prestação de conta, com a própria população. Então, eu estou muito tranquilo. Agradeço, mais uma vez, a defesa que o senhor fez a essa casa, vereador Zé Ivo, porque eu sei que você também se sentiu ofendido.
Mas vou dizer mais. Não posso aceitar e não vou aceitar que um indivíduo ou qualquer indivíduo da nossa sociedade coloque como safado um vereador. Vai ter que esclarecer. Quem é que tem o poder de chegar e apontar para os outros e dizer que é safado? Qual a safadeza tamanha que estamos realizando aqui e escondendo da população? Vai ter que responder. Vai ter que olhar nos meus olhos e falar isso, e apontar qual é o vereador safado. Isso não vai ficar assim. E como você me conhece, vereador Zé Ivo, você sabe quais são e o que eu vou fazer, as providências que eu vou tomar. Jamais sairei de um pleito sem responder ao povo o que é de verdadeiro para o povo. Estou muito tranquilo. Às vezes fico ofendido porque as pessoas não sabem dialogar. Ando nas ruas todos os dias e respondo e sou parado por N pessoas. Nunca me esquivei. Nunca me esquivarei do cargo que eu ocupo. Então, vocês podem ter certeza que a resposta virá. E virá em forma de honrar essa casa. Honrar o nome dos vereadores e dos políticos que somos. Nosso trabalho vai continuar sendo bem feito. Porque aqui não existe um vereador. Existe uma Câmara Legislativa de Bom Despacho, que trabalha em prol do povo de Bom Despacho. Quanto ao seu pedido, eu gostaria que você oficializasse através de requerimento, porque a palavra livre nada mais é do que uma comunicação entre os vereadores e a população. Jamais também deixei de atender, não pedido de vereador aqui, mas de servidores que queiram capacitar e mostrar um trabalho mais adequado à população. Não sei ainda como posso atendê-lo, se é através de concurso, se é através de solicitação, mas entrarei em contato assim que o pedido estiver na minha mão e a resposta virá e virá rápido. Como eu nada deixei aqui, que se fosse longamente, tenho tentado atender a todos vocês. Informo a todos os vereadores que na próxima quarta-feira acontecerá a terceira sessão ordinária da Câmara Jovem, estando todos os vereadores desde já convidados. Outro trabalho que nós temos feito e que nós temos, eu fico admirado com a perfeição desses meninos e a vontade deles trabalharem. Então, aquele que puder vir acompanhar, comunique aos senhores vereadores que solicitarem alteração do projeto de que trata do Código de Obras, que procure a secretaria nossa e traga as mudanças, gente. Nós estudamos o projeto um ano, passamos para o segundo ano, e eu gostaria que fosse votado com as alterações. A OAB já mandou as alterações, o Vinícius está alterando juntamente com a Carla, agora é pedido de vocês, vereadores, para que a gente possa ir para a sala de comissões. Senão nós não vamos votar também. Eu acho que o prazo suficientemente já adequado, porque nós estamos 2 anos com esse projeto, e esse projeto é um projeto importante. Então, eu peço àquele vereador que ainda tem dúvida em algum artigo, que queira fazer a mudança, que peça a mudança para que seja discutida em plenário. Gostaria de informar que dia 27 foi decretado feriado do servidor público municipal, e a Câmara Municipal acompanhará o dia 27, que será o servidor público municipal. Então, não haverá reunião ordinária no dia 27. A Câmara estará fechada o dia inteiro. Só que houve um contratempo. O Estado marcou para dia 31 o dia de funcionalismo. Mas a Prefeitura, em vez de acompanhar o dia 31, decretou já dia 27. Então, dia 27, nós também estaremos fechados para não decretar dias diferenciados do município, que eu acho que é uma perca para nós, mas nós vamos acompanhar o município. E o Estado decretou o dia 31. Então, algumas pessoas vão ter feriado dia 27 e algumas pessoas terão feriado dia 31. E nada mais havendo a ser discutido, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos vocês, uma boa semana, fiquem com Deus e vão com Deus também, e na quarta-feira estaremos novamente discutindo os projetos que estão em tramitação. Obrigado a todos os senhores vereadores e ao público presente. Isso aí, doutor Fernando.